Programa Fatos e Boatos novamente na sua telinha. Obrigado pela audiência cada vez maior. E hoje nós estamos novamente com a doutora Ana Ellen. Quando eu entrevistei, ela ainda era presidente do nosso Conselho Regional de Medicina e a entrevista foi excelente. E ficamos de voltar para falar também agora da especialidade da doutora Ellen, anestesiologia. Ellen, pode se apresentar novamente, se bem que o público já te conhece muito bem, né? Fazer um trocadilho que o pessoal daqui é acostumado com a Loló, né? Chama de anestesiologista, né? A gente brinca com muita medicação, usa droga nas pessoas para dormir, para não sentir dor. Para não sentir dor. E depois nós vamos falar de uma especialidade da doutora também. Excelente especialidade, que é a da medicina da dor. Medicina da dor. Né? Quer dizer, medicina para atenuar e curar a dor, não é medicina para fazer dor, não. É. Mas vamos falar primeiro, nesse bloco, da sua especialidade. Tem pessoas que são alérgicas realmente à anestesia. Eu não vou tomar anestesia porque eu sou alérgico, eu tenho medo de morrer. Me conta essa história, tem mesmo? Tem. Existem pessoas que têm alergia ou até elas não respondem ao anestésico, principalmente o anestésico local. Sim. Né? O anestésico local que usa no dentista, que usa para fazer uma sutura, não é incomum, tem uma substância dentro do anestésico que pode causar alergia. Mas é mais comum o paciente não responder. Então você vai lá, faz um bloqueio no dentista e rapidinho passa ou ele não funciona. Né? Isso pode acontecer. Mas uma anestesia para fazer fazer uma apendicite, por exemplo. Falei apendicite porque todo mundo sabe o que é. Né? Bom, ali é o quê? É RAC, peridural? Fala pra gente a diferença entre uma outra e outra. Boa, excelente pergunta. Uma apendicite, por exemplo, ela pode ser feita com 2 tipos de anestesia. Se for um caso inicial, paciente jovem, tranquilo, vai fazer uma cirurgia aberta, pode ser feita uma raquianestesia, que é aquela da coluna. Sim. Se for fazer por videocirurgia, né, se for outro tipo de abordagem cirúrgica, aí é com anestesia geral. Né? Então tem as 2 formas de abordar. Né? Anestesia geral, que sempre pergunta, a anestesia geral é a que dorme, que não vê nada. Né? É aquela que faz no soro ou faz no nariz e a pessoa dorme a cirurgia inteira, só acorda quando termina. O anestesista chega pra gente e fala, conta até 10. Que até 10, pô? Você conta até 2, até 3. Aí a gente só escuta aquela vozinha. Já dormiu. Né? E, olha, eu já fiz, claro, eu já operei, que eu fui cirurgião, não opero mais, né? E já fui operado, né? Gente, excelente, tá? Você não sente nada e tem gente que ainda tem muito medo, é isso que a gente queria nesse programa desmistificar. Ouvir isso é maravilhoso, assim, quando o paciente ele escuta aquele eu costumo falar assim, pensa numa coisa bem boa, você vai dormir que quando acordar já terminou tudo. E também já fui anestesiada e realmente é muito bom, você vai dormir agora e daqui a pouco só está chamando o seu nome e acabou, você já está acordando depois que tudo terminou. Então isso é realmente uma mágica, a anestesia é uma mágica. Né? Aí você acorda no quarto, no centro cirúrgico você fica lá no pós-operatório, né, 1 hora, 2 horas, né, mais ou menos, mas você ainda está meio sonolento. Aí de repente você acorda, você está no quarto, não sente nada, tá? Eu acordei com apetite, tá? Numa delas. Mas esse medicamento, a gente está batendo um papo aqui, depois nós vamos tocar nesse assunto também, do que a gente ouve falar e já viu em TV sobre Propofol. Tá? Vamos falar daqui a pouco, eu estou coçando aqui para falar do Michael Jackson, para falar do Elvis Presley, mas vamos dar o nosso tempo, vamos falar só da anestesia. Tá? O que você pode passar ali para quem está nos assistindo,
que não precisa ter medo de tomar anestesia. Posso falar para lá, né? Claro. A anestesia hoje, a medicina tem evoluído cada vez mais, né? A anestesia tem evoluído cada vez mais como fármaco, como técnicas, e isso proporciona a cirurgia cada vez mais segura. Aquela história de antigamente, que a pessoa ia fazer uma anestesia, se despedia da família inteira, porque levava 3 dias para acordar, isso é verdade, né? Isso já não acontece mais. As medicações que são usadas na anestesia, né? Eu costumo dizer que existe um tripé na anestesia, né? Sim. Então, o primeiro medicamento é o que faz você dormir, né? É o indutor do sono, é o Propofol, que você quer saber? Ele é um indutor de sono. Isso é o chamado pré-anestésico? Não, ele não é um pré-anestésico, ele é anestesia mesmo. Então, o indutor do sono, que o Propofol é um exemplo deles, o analgésico, né, que a gente pode usar o opioide ou outras medicações que fazem essa ação analgésica, e o último, que é o relaxante muscular, que é o que faz com que você não se mexa, né, durante a cirurgia e facilite a ação do cirurgião. Então, o músculo não vai ficar contraindo para dificultar. E todas essas medicações hoje, elas são extremamente seguras, de curta duração, então isso é o mais importante, isso é o que faz você acordar assim que termina o procedimento, no quarto ou mesmo no centro cirúrgico, né? Não vai ficar mais vários dias dormindo. Então hoje a anestesia é muito segura mesmo. Nos primórdios, a anestesia era com éter, né? Como é que era? Com éter. Tá. Com éter. Fala pra gente aprender verdade. como é que era a anestesia, há quanto tempo? 80 anos atrás? 60, muito mais do que isso. Até isso você falou uma coisa que é uma curiosidade muito interessante, né? O éter e o clorofórmio, né? Clorofórmio. A primeira anestesia, ela foi feita, exposta em Harvard em 1846, dia 16 de outubro de 1846, que hoje é o dia do anestesiologista, semana que vem, né? Dia 16 de outubro. Foi feita a primeira exposição e foi com éter, né? Então, era um cirurgião, botou no paciente e aí fez o procedimento. Simultaneamente, junto com o éter, foi o clorofórmio lá no Reino Unido, né, que chamava até anestesia da rainha, porque ela paria cheirando clorofórmio, né? Então foram as duas anestesias gerais, né? O anestésico local, olha que interessante, quem descobriu o anestésico local foi o Freud. Foi o Freud? Usando droga, né? Eu vou contar que o Freud usava droga, mas é que está descrito, né? Então ele usando. Ele experienciava nele mesmo. Então, e aí espirrou no olho dele, foi exatamente isso. Espirrou no olho dele a cocaína e ele viu que anestesiava. Nossa. Tô sentindo nada, né? Não tô sentindo nada. E aí ele descobriu que era uma anestésia. Que a cocaína tinha a propriedade de ser anestésico. E a cocaína é um anestésico. A estrutura química dele é de anestésico local. E aí depois veio a lidocaína, a bupivacaína, a ropivacaína, com inas, né? São umas classificações do anestésico local. Assim que foi. Sim. E a primeira raquianestesia, o Beer fez nele mesmo. Foi? Ele botou um espelho atrás das costas dele, o auxiliar, coitado, tá auxiliado doido, né? Cada maluco. Então ele mandou segurar o espelho e ele foi lá, e aí voltou o líquor. Aí na hora que viu que estava saindo o líquor, mandou injetar anestésico na coluna dele. Já pensou assim? Isso foi mais ou menos. Se desse um prego? Em que época? Mais ou menos uns 100 e poucos anos. Olha como a gente aprende, né? Quando que você ia saber isso que a doutora Hélio está passando pra gente, né? Eu, médico, eu não sabia. Ainda bem que existem esses malucos, todos, né, doutor Paulo, para fazer essas coisas, descobrir as coisas pra gente. Se não fossem eles, né, não evoluía tanto. E hoje, é isso que você que está nos assistindo, que tem uma cirurgia marcada ou tem que fazer, né, que a gente, como médico, encontra na rua, todo mundo tem medo do quê? Engraçado, não tem medo da cirurgia, né? Tem medo da anestesia. Eu falei, pelo contrário, a anestesia hoje é que nos dá uma tranquilidade para que aquele ato anestésico seja executado. Você vê, e tem cirurgias que, quando eu operava, tem uma cirurgia que demorou 8 horas. Isso há 30 tantos anos atrás, né? Os medicamentos não eram tão evoluídos quanto hoje. Tá? E às vezes a anestesia demora 8, 9, 12 horas, né? E o paciente sai como se não tivesse acontecido nada. Né?
E Paulo, isso é função do anestesista também, bom você falar. Então, o anestesista ele não é só colocar para dormir e fazer ele acordar depois. Toda a manutenção de como se ele estivesse simplesmente num sono profundo é responsabilidade do anestesiologista. Então, manter a temperatura do paciente, ver se está fazendo xixi adequadamente, toda essa parte é responsabilidade ou a posição do paciente, que ele vai ficar muito tempo na mesma posição. Então a gente tem que garantir que não vai ter nenhum tipo de lesão de nervo, nada sério. Era uma pergunta que a produtora tinha feito aqui, por isso é que o anestesista fica ao lado do paciente. Ele fica dentro do centro cirúrgico, né? Que a gente, às vezes, escuta um monte de baboseiras, né? Não, o anestesista saiu, ele não estava no centro cirúrgico na hora que o paciente parou, quer dizer, teve algum processo. Não, o anestesista fica ali o tempo inteiro. 24 horas. Eu peguei ainda uma época no Souza Guiar, lá no Rio, onde eu fiz internato, residência, né? Não tinha esses aparelhos, isso há 40 anos atrás, estou formado há quase 50. Nossa, parasse, não vão descobrir que eu estou... Não conta essa parte. Mas, sabe, não tinha esses aparelhos maravilhosos que hoje tem, gente. Não tinha. Então, esses aparelhos têm todos os parâmetros. Monitor multiparamétrico. Tudo. Agora, peguei a época e ainda tinha um aparelho chamado de Cebolinha. Você lembra disso? Ou não pegou isso na faculdade? Cebolinha era um ventilador mecânico. Era um ventilador mecânico, né? Ele funciona para fazer a inspiração e a expiração. O que a gente faz sozinho, como usa o relaxante muscular, ele dava uma pressão, fazia o pulmão encher de oxigênio, e aí depois ele soltava e o pulmão exalava. Desse tamanhozinho o aparelho. Era o Takaoka, não era isso? Takaokinha, E dizem, Takaoka foi uma invenção de brasileiro também, não O Takaoka é brasileiro. Brasileiro, né? Tinha, alguns aparelhos de anestesia eram do Takaoka, ele que inventou. Hoje não tem mais esse... Não tem mais. Não se produz mais, mas o Takaoka... Eu tenho um desse no museu, um Takaokinha. Eu ainda fiz cirurgia com um colega anestesiando aqui também. Intervalo, doutora Hélio, intervalo comercial, vamos tomar uma água. Cadê a nossa água aqui, hein? Meu Deus do céu. A gente volta em alguns minutinhos, tá? No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal na internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Voltando ao programa Fatos e Boatos, doutora Ana Ellen de Queiroz Santiago, anestesiologista, medicina da dor, como é que é a especialidade?
da dor também, que nós vamos falar depois. A medicina da dor é uma área de atuação, uma área né? de atuação. Que aí você precisa ser especialista em alguma coisa para fazer a medicina da dor. Né? Mas nós estamos falando do anestesista que fica na sala, ao lado do paciente. Nós estamos falando também dos medicamentos super modernos, super seguros, né? E da aparelhagem também. A gente falou de um aparelho chamado Cebolinha. Estamos aqui no intervalo falando desse aparelho. É um aparelho pequenininho, né? Pequenininho. Ele ventilava e fazia um barulho. Fazia um barulho da respiração, né? Da respiração. Barulho da respiração. Nesses filmes que a gente vê até hoje, faz aquele barulho e o aparelho não tem nada a ver com isso, né? Que faz esse barulho. É verdade. Doutora Ellen, você quer falar sobre o Propofol? Por que eu estou rindo? Sabe? Porque a gente estava no intervalo aqui batendo um mau papo, né? Que esse programa é programa livre, é um programa de mais bate-papo, não é aquela conversa, eu pergunto, você responde, não. Aí a gente estava falando de alguns medicamentos, está sendo um caos, principalmente nos Estados Unidos, né? Já está no Brasil também, quando está lá, chega aqui rapidinho. São medicamentos que se atua na área do anestésico, né? E que as pessoas estão usando, você vê em alguns programas específicos, né? Fala sobre droga, horrível. E está se conseguindo comprar esses medicamentos. Quais são esses medicamentos que podem estar sendo usados por esses infelizes, coitados? A gente reclama da nossa agência de vigilância, né? Mas no Brasil é muito difícil, às vezes, entrar medicações de alta periculosidade, vamos dizer assim, e elas serem vendidas e prescritas com muita facilidade. Nos Estados Unidos é a tal da nossa receita amarela, né? A receita amarela não é para qualquer médico e não é para qualquer lugar. Então não é todo mundo, já em posto de saúde, você conseguir uma receita amarela para prescrever um opioide forte. O que é a receita amarela? É uma receita especial? Fala, Isso, doutor Paulo. Existem medicações que são usadas para dor, né? São analgésicos muito potentes, né? Esses analgésicos muito potentes, e também algumas medicações estimulantes, né? Para elas serem compradas na farmácia, é necessário uma receita amarela, que é a receita tipo A. Né? É uma receita que você precisa ter um cadastro na Anvisa. Quando você emite essa receita, ela tem vários selos de segurança, então todo mundo vai saber que fui eu, a doutora Ellen, fui eu que prescrevi aquele remédio para o paciente. Então é muito complicado, né? É muito difícil pegar essa receita. Fala de um produto que tem que usar. Eu vou te falar um produto que tem que usar essa receita e que, inclusive, o laboratório hoje foi fechado. Tem um filme, tem uma série no Netflix, pode falar? Claro. Tem uma série no Netflix, o nome dela é Império da Dor. Né? Ah, eu quero ver esse filme. Império da Dor, é um espetáculo, porque fala exatamente sobre toda a saga, abuso de medicamento e a enorme quantidade de óbitos, de morte que teve pelo abuso dessa medicação. Qual é a medicação? Oxicodona. Não se fabrica mais a oxicodona, você não tem, você conseguir, tem que ser, muito difícil, né? Mas a oxicodona, ela foi proscrita nos Estados Unidos por causa do uso abusivo. Era uma medicação... Para dor. Era uma medicação que ela vinha com a promessa de ser assim a vedete do tratamento da dor, né? E quem é hoje a vedete, sempre foi há muitos anos, a vedete da dor é a morfina, é o padrão ouro. Né? Só que a morfina tem alguns efeitos colaterais e tem o inconveniente de precisar ser tomada a cada 4 horas, no máximo a cada 6 horas. Essa medicação ela vinha com a promessa que o paciente não precisava tomar a cada 4 horas, ela podia tomar uma vez de manhã e uma vez à noite. Aí ficava às 12 horas. E ficava 12 horas sem dor. Por quê? Porque é uma medicação que se chamava de liberação cronogramada. Ele cronometrava a liberação dela.
tipo um M&M's, né? Sim. Tinha uma cápsula do lado de fora, que ela liberada assim que a pessoa tomava, uma cápsula no meio, né? Liberava daqui a 4 horas para imitar a morfina, e a última cápsula, o núcleozinho dela, liberava em 8 horas. Então isso dava 12 horas sem o paciente sentir dor, né? Com o efeito, tempo, além de tirar a dor, dá um efeito analgésico, só que o nosso corpo é um mistério, né? O nosso corpo é uma coisa formidável. Quem estuda medicina sabe disso. Então, assim, os mesmos receptores que tiram a dor são os mesmos receptores que causam a euforia, o bem-estar, o ficar legal usando uma droga, né? Então, assim, são receptores muito parecidos. E aí o pessoal que usava já numa quantidade muito grande, usava para uma dor de cabeça, usava para uma dor no ombro, uma dor na perna. Nos Estados Unidos, qualquer um prescrevia. dor. Né? Então, qualquer filme que você vê, as pessoas tomam 2, 3, 4 comprimidos ao mesmo tempo. Então, assim, o uso indiscriminado, a prescrição indiscriminada, as pessoas começaram a criar a dependência física, que é o segundo passo. Ele fica muito bem, tô ótimo, tô beleza, depois ele cria a dependência física, né? E aí é um caminho sem volta, né? E quando descobriram o efeito, era como a forma de tornar o efeito dessa medicação mais rápido, macerar ela. Porque toda a dose que está no comprimido, ao invés de ser liberada... Que era liberada durante progressivamente. Você usa ela toda de uma vez. Então o pessoal quebrava e usava como a cocaína, cheirando. Cheirando? Cheirando. Meu Deus do céu. E aí foi o caos total. Não, já estão usando isso aqui em São Paulo, horrível aquilo ali, chamada Cracolândia, né? Aí tem umas substâncias. Ali, juntaram ali, aglomeraram todos os viciados naquela rua. É uma rua grande, eu passei lá uma vez, é enorme aquilo ali. É horrível, é degradante. Mas olha só. Mas você quer saber do Michael Jackson, né? Ela já adiantou. Olha só, vamos lá. Agora, vamos falar... você falou, Oxicodol? Não é? O do Michael Jackson foi o Propofol. Foi o Propofol. O do Michael Jackson foi o Propofol. Ele tinha Assim, ele tinha um anestesista lá ou era um cardiologista? Porque se fosse anestesista eu já te falei. Ele estava vivo. Esse gênio, esse ícone da música. Infelizmente. Morreu jovem. Mas ele era muito agitado, né? O que contava assim que ele dormia muito mal, né? E aí assim, ele usava. Com 8 aninhos já era sucesso. Mas o que acontecia com ele? Como ele tinha que produzir, ainda mais ele estava numa época de fazer shows, ele ia fazer uma turnê muito grande, né? Então ele tinha que produzir, mas ainda assim ele não dormia direito, se sentia indisposto. Ele começou a usar os benzodiazepínicos, que são medicações que induzem o sono, mas que deixam um certo tipo de ressaca. Ele ia aumentando a dose e não respondia. Esse é o dormia mal, continuava dormindo mal e passava o dia inteiro improdutivo. Alguém chegou para ele, não sei quem foi que fez isso, e disse: peraí, eu tenho um remédio aqui que você vai dormir e você pega no sono, daqui a pouco desliga, não vai ter problema nenhum. É um anestésico, é um indutor do sono, né? E aí ele começou a usar o Propofol. Aí o médico, ele contratou um médico para fazer o Propofol nele, porque precisa funcionar a veia, precisa fazer... É a mesma medicação que usa para fazer uma endoscopia. É uma endoscopia, uma colonoscopia, um sedativo um pouquinho mais forte, mas que na hora que passa o efeito dele, é como se você não tivesse utilizado nada. Então a segurança dele foi essa. Só que assim, provavelmente é um depressor respiratório muito forte. Se usar errado, deprime e morre. E foi o que aconteceu com ele. Depende da dose. Depende da dose. Pode deprimir o sistema respiratório e morrer. É o que aconteceu com ele. Foi o que aconteceu com ele. No final foi o que aconteceu com ele. Mas ele tomava Propofol para dormir, né? Para dormir. Do sono. Para dormir. Ele usava para dormir. Dorme bem, acorda. Eu fiz endoscopia, claro, colonoscopia, todos têm que fazer a partir de uma certa idade, ainda mais se você tiver familiares que já tiveram câncer de colo, né? Tem que fazer a colonoscopia, como a endoscopia também, né? Então, a endoscopia no Japão, a partir dos 25 anos, é um exame de rotina. Então, colonoscopia, endoscopia, né?
próstata. Eu entrevistei esses dias ali um urologista. Um urologista. Ainda há preconceito, sabia, do homem, né? De fazer o toque de ano em ano a partir dos 50 anos, dependendo da história familiar, a partir até dos 40 anos. Mas eu falei tudo isso para dizer, quando eu fiz o exame, eu acordei, não, que maravilha, você não sente nada. E isso é bom por esse lado médico, por esse lado da medicina, mas, em compensação, é péssimo para o coitado do viciado, que eles se viciam, né? E esse ícone da nossa música, eu sou fãzoca dele, né? Morreu jovem. Ali deve ter sido não quero falar dessa área, se houve falha ou se não houve, né? Mas ali, se fosse o anestesista... Tivesse contratado um anestesista. Coitado. Porque não tinha nada, não tinha monitor, não tinha nada. E não tinha eu nada li que esse artista, assim como Elvis Presley, saiu uma matéria excelente no canal, muito bom, no programa de domingo, né? Também ele usava, eu não sei se era o Propofol, tá? Mas o problema é que essas pessoas, elas usam o remédio para dormir. E o remédio para acordar. O remédio para acordar. E anfetamina, provavelmente, para se manter produtivo. Né? Você viu o filme? E o Elvis ainda usou para emagrecer, né? Ainda teve essa questão. Você ele viu tentou. o filme dele? Eu não assisti esse filme. Assistam. Eu não assisti esse filme. Esse que está no Netflix, eu quero ver. Qual é o Império da Dor? Império da Dor. Quero ver. Tá muito bom. Muito bom, muito esclarecedor. E já está mandando encerrar o programa, mas não vou encerrar, não. Tá bom. Vamos continuar outro bloco, mais 10 minutos, no outro programa. E vamos encerrar aqui o nosso programa, que o papo, quando é bom, a gente não sente passar. Você que está assistindo Fatos e Boatos, hoje a entrevista foi com a doutora Ana Ellen, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, corregedora hoje, excelente anestesiologista. O nome grande. E nós vamos falar no próximo programa, tratamento é a medicina da dor. Até o próximo programa, muito obrigado pela sua audiência e fiquem com Deus.